Se você vivesse em 1914 e passasse por uma esquina qualquer, Londres, Paris, Berlim, Nova York, uma coisa chamaria a atenção antes mesmo do som dos jornais sendo vendidos ou do apito dos trens lotados: os rostos te encarando das paredes. Um homem de bigode e olhar severo apontando o dedo, um soldado ferido que ainda assim sorri, uma mulher de luto pedindo que você faça a sua parte, uma criança abraçada à bandeira. Não era só anúncio, era convocação. E, em muitos casos, era acusação. A Primeira Guerra Mundial foi travada com fuzis, artilharia e logística industrial, mas também com palavras, imagens e histórias. E aqui está o ponto central. Propaganda não é apenas mentir. Propaganda é organizar a percepção. É escolher o que aparece, o que some, o que se repete até virar óbvio. É a ponte entre o Estado e a emoção de milhões. E quando essa ponte funciona, ela faz homens atravessarem oceanos, aceitarem racionamento, aguentarem luto em silêncio e, principalmente, continuarem acreditando quando a realidade insiste em contradizer a promessa. Ao longo deste vídeo, a gente vai ver como a propaganda moldou o moral coletivo e o recrutamento, como demonizou o inimigo, como usou cartazes, cinema e imprensa para manter o ritmo psicológico de uma guerra longa, como fabricou heróis e histórias oficiais, como tentou conquistar a opinião pública no exterior, e onde ela encontrou seu limite, aquele momento em que nem a melhor narrativa consegue dar conta do choque entre papel e trincheira. E para não ficar só em generalidades, eu vou ancorar cada parte em evidências concretas. Campanhas de cartazes preservadas em coleções públicas, relatórios e comunicados que circularam oficialmente, registros de instituições criadas para coordenar propaganda e textos que mostram como governos tentaram transformar sofrimento em sentido. Quando eu não tiver o trecho literal, eu vou fazer uma síntese do que o documento sustenta e deixar isso claro, porque propaganda é também um tema que exige cuidado. Ela foi produzida para convencer. O nosso trabalho aqui é entender como funcionava, em vez de apenas repetir o que ela dizia. A guerra começa e com ela começa uma corrida, não só para mobilizar exércitos, mas para mobilizar almas. O primeiro desafio é simples de enunciar e difícil de resolver. Como fazer um civil comum aceitar a ideia de morrer ou de mandar o filho morrer por algo que para muitos parecia distante, abstrato, diplomático demais? A Europa de 1914 não era uma plateia homogênea. Havia patriotismo, claro, havia entusiasmo, mas havia também ceticismo, medo, interesses econômicos, tensões sociais, partidos de massa, sindicatos, pacifismo e minorias nacionais em impérios multinacionais. Por isso, propaganda e moral não são acessórios, são parte da mobilização. E mobilização aqui é um conceito técnico que vale explicar de modo claro. Mobilizar é transformar um país em máquina de guerra. É convocar homens, deslocar recursos, redirecionar fábricas, controlar transporte, disciplinar informação, garantir abastecimento, manter coesão social. Quando a mobilização é total, como tende a ser numa guerra industrial prolongada, o fronte depende do que o home front, a retaguarda, aguenta emocionalmente e materialmente. Se a retaguarda desmorona, o exército perde reposição, perde produção, perde legitimidade. Por isso, a propaganda logo se associa ao recrutamento. No Reino Unido, por exemplo, antes da adoção do serviço militar obrigatório em 1916, o esforço de alistamento voluntário foi gigantesco. A lógica era psicológica: criar um clima social onde ser civil jovem e saudável vira vergonha. Cartazes de recrutamento, discursos em praças e clubes, apelos em jornais e a construção de um ideal de masculinidade cívica. O famoso dedo em riste do "seu país precisa de você" não é só uma frase, é um formato visual. Ele reduz complexidade e transforma a guerra numa relação direta, quase pessoal, entre Estado e indivíduo. Esse tipo de campanha não nasce do nada. Ele se apoia em um ecossistema de mídia já existente.
imprensa de massa, ilustração, publicidade e o acelera. Coleções de cartazes da época preservadas em instituições como a Library of Congress, por exemplo, mostram a variedade do repertório visual, apelos patrióticos, promessas de aventura, defesa do lar, demonização do inimigo e também propaganda econômica, compra de bônus de guerra, economia de alimentos, trabalho feminino. A guerra exigia tudo: corpo, dinheiro, disciplina e fé. Mas propaganda não é uniforme entre os países. Cada estado beligerante tem sua estrutura, suas tensões internas, seus objetivos externos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a entrada na guerra em 1917 exigiu uma virada de chave: convencer uma sociedade diversa, com fortes correntes isolacionistas e comunidades de origem alemã a apoiar um conflito europeu. É nesse contexto que surge um aparato formal, centralizado, como o Committee on Public Information, ligado ao governo, uma máquina de comunicação que coordenou panfletos, cartazes, artigos, cinema e até palestras curtas em cinemas e eventos, os chamados 4-Minute Men. Quando a gente fala propaganda, é disso também, da burocracia do convencimento, do Estado virando editor, produtor e distribuidor. E na Alemanha, conforme a guerra se arrasta e o desgaste cresce, a necessidade de coordenar propaganda visual também se institucionaliza. Em 1917, o alto comando cria um órgão para imagem e filme, o Bild e Film Out, conhecido como BUFA, para organizar produção e circulação de material cinematográfico e fotográfico de guerra. Esse detalhe é importante. Ele mostra que a guerra de imagens não era improviso, era política de Estado, conectada ao moral. Agora, a propaganda funciona por algumas engrenagens que se repetem, mesmo quando mudam os idiomas e as bandeiras. A primeira é o recrutamento como narrativa moral. Alistar não é apenas entrar no exército, é se tornar parte da história. A segunda é a demonização do inimigo. Se a guerra é longa e sangrenta, você precisa que o sofrimento faça sentido. E uma maneira brutalmente eficiente de dar sentido é transformar o inimigo em ameaça absoluta, não apenas adversário, mas monstro. A demonização tem várias formas. Uma delas é o que historiadores chamam de atrocity propaganda. Histórias de atrocidades, reais, exageradas ou inventadas, atribuídas ao inimigo para inflamar indignação e justificar sacrifícios. Isso não é exclusivo de um lado. Mas um caso emblemático do debate público britânico de 1915 é o relatório conhecido como Bryce Report, produzido por um comitê sobre supostas atrocidades alemãs na Bélgica. Ele circulou amplamente e teve impacto internacional, especialmente em países neutros. O ponto aqui não é provar que tudo era falso ou tudo era verdadeiro, é mostrar o papel do documento como instrumento de persuasão. Ele carrega a aura de oficialidade, de comissão, de testemunho coletado, e isso pesa muito numa sociedade que acredita em procedimentos e relatórios como sinônimos de verdade. E aí entra uma nuance fundamental e historiograficamente controversa. Até que ponto esse tipo de relatório foi investigação séria, até que ponto foi propaganda? Há pelo menos duas linhas fortes de interpretação. Uma enfatiza o contexto. Houve violações reais e graves na Bélgica em 1914. O problema é a seleção e dramatização para fins de guerra. Outra o sublinha o uso político. A forma de compilação e divulgação foi desenhada para maximizar impacto e criar um retrato moral absoluto do inimigo. Hoje, o consenso mais prudente em historiografia é reconhecer o fato de atrocidades reais e, ao mesmo tempo, reconhecer que os governos exploraram esses fatos e, em certos casos, boatos, como arma de opinião pública. Em outras palavras, a propaganda não precisa inventar tudo, ela só precisa editar o mundo. Essa adição aparece também na linguagem cotidiana. Na França, o termo bourrage de crâne, algo como encher a cabeça, lavagem cerebral, surge como crítica popular ao excesso de propaganda e à imprensa que parecia desconectada do fronte. O simples fato de a sociedade criar uma expressão para isso já é um sinal de que propaganda não foi só uma imposição de cima para baixo.
Houve disputa, resistência, ironia, humor ácido. A guerra cultural foi interna também. Mas voltemos ao recrutamento, porque ele é o motor. Propaganda de recrutamento trabalha com 3 gatilhos principais: pertencimento, você faz parte do nós; vergonha, se você não for, você é menos; e proteção, se você não for, o mal chega à sua casa. Cartazes muitas vezes combinam os 3. O apelo ao lar é especialmente potente. A guerra deixa de ser na fronteira e vira na sua sala. E, ao mesmo tempo, o inimigo é pintado como violador de tudo: família, fé, civilização. Esse inimigo total também serve para outro objetivo: manter o moral quando as notícias são ruins. E aqui precisamos ser francos: as notícias foram ruins, repetidamente. A guerra industrial gerou níveis de perda humana que desafiaram a imaginação contemporânea. Se você quer que uma sociedade aguente anos disso, você precisa de mecanismos de suporte simbólico. Propaganda faz parte disso, ao lado de censura, rituais cívicos e redes comunitárias. E censura é um ponto técnico que precisa entrar, porque propaganda não é só o que se diz, é também o que se impede de dizer. Muitos países beligerantes controlaram correspondência, fotografias, reportagens e estatísticas. Mesmo quando não há uma censura explícita em todos os casos, houve autocensura em jornais alinhados ao esforço nacional. Uma imprensa que em tempos normais competiria por escândalo, em guerra muitas vezes compete por patriotismo, e patriotismo vira linha editorial. O cinema entra como um novo território de massa. Diferente do jornal, ele não apenas informa, ele envolve, ele cria uma sensação de presença. E em plena guerra isso é ouro. Quando órgãos como o UFA surgem, eles reconhecem que a disputa é também por imagens: mostrar o soldado como disciplinado, a retaguarda como produtiva, o inimigo como ameaça, a causa como justa. Filmes podem ser exibidos em sessões públicas, criando experiência coletiva, uma espécie de ritual moderno. O problema é que cinema e fotografia têm um dilema: eles parecem evidência direta. Mas em guerra a câmera também é dirigida. O enquadramento escolhe o que entra e o que fica fora. Os mortos fora de quadro, o lamaçal omitido, o hospital lotado não filmado. Não é necessariamente uma mentira literal, é uma curadoria do real. E essa curadoria é propaganda. A imprensa, por sua vez, é o meio da repetição diária. Ela cria a sensação de continuidade. Todo dia uma nota, todo dia uma história, todo dia um herói, todo dia um vilão. A guerra vira serial, e um serial exige personagens. Daí surgem heróis e histórias oficiais. Herói em propaganda de guerra raramente é um indivíduo complexo. Ele é um molde. Ele representa virtudes que o Estado quer universalizar: coragem, sacrifício, obediência, camaradagem, pureza moral. Muitas vezes o herói é anônimo, o soldado desconhecido como símbolo, mais tarde formalizado em monumentos e ritos nacionais. Outras vezes é alguém específico, cuja história é amplificada, simplificada e colocada como exemplo. E aqui existe uma tensão real entre memória e uso político da memória. Porque história oficial não é necessariamente falsa, ela é seletiva. Ela escolhe quais batalhas viram epopeia, quais fracassos viram sacrifício necessário, quais conflitos internos somem. Ela também pode transformar tragédias em vitórias morais. E isso é funcional. Se uma ofensiva custou dezenas de milhares de vidas por poucos quilômetros, a narrativa oficial precisa responder a uma pergunta brutal: para quê? A propaganda oferece respostas prontas: para defender a civilização, para manter a honra, para proteger os inocentes, para vingar atrocidades. E é exatamente aqui que a demonização do inimigo se encaixa como cola narrativa. Se o inimigo é o mal absoluto, então qualquer sacrifício contra ele pode ser apresentado como não apenas necessário, mas virtuoso. A propaganda, nesse sentido, não é só comunicação, é moralização. Ela transforma decisões políticas em imperativos éticos. Agora, quando falamos de propaganda no exterior, o jogo muda.
Não basta manter o moral interno, é preciso influenciar neutros, aliados potenciais, comunidades emigradas e mercados. Opinião pública internacional importa porque ela afeta diplomacia, empréstimos, comércio e legitimidade. Isso fica muito claro em países como os Estados Unidos antes de 1917, onde a batalha de narrativas era intensa. Relatórios, telegramas diplomáticos, discursos publicados, artigos em jornais estrangeiros, tudo vira campo de disputa. O Bryce Report, por exemplo, não foi importante apenas dentro do Reino Unido, ele foi um produto exportável. Sua forma, comitê respeitável, linguagem de investigação, era desenhada para circulação internacional. O objetivo era influenciar percepções sobre a conduta alemã e, com isso, tornar a causa aliada mais simpática em países que ainda estavam fora da guerra. Do lado alemão também houve esforços internacionais, mas enfrentaram obstáculos, controle de cabos telegráficos, bloqueios e desconfiança crescente depois de certos eventos e narrativas. A guerra de informação não ocorre em vácuo, ela ocorre dentro de infraestrutura. Quem controla rotas de comunicação, agências de notícias, redes de distribuição. E quando os Estados Unidos entram na guerra, a propaganda interna e externa se combinam. O Committee on Public Information não trabalha apenas para explicar a guerra ao público americano, mas também para projetar a imagem americana e aliada ao mundo. Panfletos em várias línguas, materiais voltados a comunidades específicas e mensagens desenhadas para reforçar a ideia de que a entrada americana é a entrada de uma potência moral, não apenas militar. Mas propaganda não é só produção estatal. Ela depende de intermediários, artistas, jornais, cineastas, igrejas, associações. E aqui a fronteira entre espontâneo e organizado é borrada. Muitos criadores acreditavam sinceramente no que produziam. Outros se alinharam por oportunismo, censura, pressão social ou simples sobrevivência profissional. O resultado, no entanto, é o mesmo: um oceano de imagens e textos que moldam o senso comum. Vamos olhar com mais lupa para cartazes, porque eles são quase a unidade mínima de propaganda visual. Um cartaz precisa capturar a atenção em segundos. Ele precisa ter alto contraste, mensagem curta, figura forte. Ele também precisa funcionar para quem talvez nem leia bem. Por isso a força do símbolo. Bandeiras, uniformes, mães e crianças, a mão apontando, a sombra do inimigo. Cartazes também têm vantagem logística. São baratos, reproduzíveis, coláveis em qualquer parede. Em guerra isso é perfeito. Em coleções digitais como a da Library of Congress, a gente encontra cartazes que pedem alistamento, compra de bônus, economia doméstica, doações. Isso mostra algo central. Propaganda não era só para ir lutar, era para sustentar uma economia de guerra. Economia de guerra é outro conceito técnico. É quando o Estado e a sociedade reorganizam produção e consumo para priorizar o conflito. Isso pode envolver racionamento, controle de preços, conversão industrial, propaganda de poupança, estímulo ao trabalho em setores estratégicos. Moral, nesse contexto, não é apenas coragem, é disciplina cotidiana. E aqui aparece uma dimensão muitas vezes esquecida: propaganda como administração do sofrimento. Ela diz como você deve sentir. Ela oferece linguagem para luto, morreu pela pátria, sacrifício, glória. Ela oferece linguagem para a escassez, economize, aguente, a vitória exige, e oferece linguagem para a raiva. O inimigo fez isso, não podemos recuar. É uma pedagogia emocional. Só que essa pedagogia tem um custo. Ela tende a simplificar a guerra e a transformar dúvidas em traição. E isso abre espaço para perseguições internas, suspeitas contra inimigos domésticos, xenofobia, repressão à dissidência. Em vários países, a retórica de unidade nacional foi acompanhada de medidas contra vozes críticas. A propaganda cria um nós e, inevitavelmente, define quem fica fora dele. Agora, a pergunta mais importante: isso funcionou? Em muitos momentos, sim. O fato de sociedades aguentarem anos de guerra industrial já sugere uma capacidade de sustentação simbólica. Mas funcionar não significa controlar tudo.
propaganda convive com experiência direta. Cartas de soldados, feridos voltando, funerais, filas de pão, inflação, boatos e uma percepção crescente de distância entre a retaguarda e a frente. E é aí que entra o subtópico final, os limites. O limite da propaganda aparece quando a realidade desmente de forma persistente e cotidiana, quando a vitória prometida não chega, quando a ofensiva decisiva vira rotina, quando o discurso heróico não explica a falta de botas, quando a narrativa de abundância entra em choque com o racionamento, quando o jornal fala de avanço e o carteiro entrega mais uma carta oficial de condolências. Na França, o bourrage de Cannes é exatamente essa expressão desse atrito, a sensação de que a imprensa e os comunicados estão enchendo a cabeça do público com uma versão limpa demais, patriótica demais, otimista demais. E mesmo sem usar essa expressão, fenômenos parecidos aparecem em outros lugares, piadas de trincheira, ceticismo, críticas veladas, arte satírica. A propaganda pode dominar paredes e manchetes, mas não domina completamente as conversas privadas. No Reino Unido, a introdução da conscrição em 1916 também pode ser lida como sinal de limite do voluntariado e, por tabela, do recrutamento puramente baseado em apelo moral. Isso não quer dizer que propaganda falhou, quer dizer que a demanda por homens ultrapassou o que a persuasão voluntária conseguia entregar. A guerra industrial exige números, e quando a persuasão não basta, o Estado muda de ferramenta. Sai o convite, entra a obrigação. Na Alemanha, 1917 é um ano particularmente revelador para o tema de moral e propaganda. Ao mesmo tempo em que se cria o BUFA para coordenar propaganda visual e cinematográfica, o país enfrenta desgaste profundo, efeitos do bloqueio, tensão social. A criação de um aparato de imagem não é sinal de confiança, pode ser sinal de urgência. Em outras palavras, quanto mais você precisa convencer, mais você investe em convencimento. E existe também um limite externo. A propaganda internacional pode ser corroída por contranarrativas, por denúncias, por vazamentos, por mudanças na situação militar. Se um país tenta se apresentar como defensor do direito internacional, mas é acusado de violá-lo, a disputa vira batalha de credibilidade. Relatórios oficiais, notas diplomáticas, artigos de intelectuais, tudo isso tenta preencher a lacuna entre o que se faz e o que se diz. Agora, um cuidado metodológico. Quando a gente avalia a propaganda, a tentação é cair em dois extremos. Achar que as massas foram enganadas o tempo todo. Outro, achar que ninguém acreditava em nada. A realidade é mais incômoda. Pessoas acreditaram em muita coisa, duvidaram de outras, alternaram esperança e desespero. E propaganda não precisa de crença total, ela precisa de adesão suficiente para manter o sistema funcionando. Isso fica claro no funcionamento da propaganda como moral de manutenção. Mesmo quando alguém não acredita completamente no jornal, ela pode continuar comprando bônus de guerra porque teme o julgamento social. Pode continuar economizando porque a polícia e o mercado impõem. Pode continuar enviando filhos porque a lei obriga. Propaganda opera junto com coerção, instituições e redes sociais. Ela é uma peça de um mecanismo. E isso nos leva a uma conclusão essencial para o Memento História. Propaganda não é um tema periférico. Ela é um campo onde Estado, mídia e sociedade negociam a guerra. O recrutamento não foi apenas chamar homens, foi redefinir masculinidade e dever. A demonização do inimigo não foi apenas insulto, foi transformar violência em moralidade. Cartazes, cinema e imprensa não foram apenas divulgação, foram infraestrutura emocional. Heróis e histórias oficiais não foram apenas memória, foram combustível para continuar. A propaganda no exterior não foi apenas imagem, foi diplomacia pública, e os limites apareceram quando a realidade, a lama, o luto, a fome, a repetição, começou a falar mais alto do que qualquer cartaz. Para fechar, eu quero que você fique com uma imagem,
um cartaz colado numa parede e ao lado dele um homem lendo um jornal e mais ao lado uma carta amassada no bolso, carta que veio da frente, escrita a lápis, descrevendo não glória, mas ratos, medo e silêncio. Esse triângulo, propaganda, imprensa e experiência, é o coração do Moral em Guerra, e entender como ele funcionou em 1914, 1918, é entender por que o século XX foi tão obcecado por controlar narrativas. No próximo passo, a gente traduz esse entendimento em linguagem visual para thumbnail, descrição e B-roll, mas mantendo o rigor, mostrando o que foi propaganda, quem produziu, por quais canais e onde ela rachou.